capítulo 2, a partir do versículo 1. Eu vou ler até o 12. Que diz assim: portanto, livrem-se de toda maldade e de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. À medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus, preciosa para eles, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pois assim é dito na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês os que creem, essa pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular e pedra de tropeço e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam, porque desobedecem a mensagem, para o que também foram destinados. Vocês, porém, nós cantamos hoje isso aqui, né? Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que, mesmo que ele os acusem de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Amém? Pode assentar, irmãos. Só para a gente se situar aqui, recapitulando o que ministramos no capítulo 1, no domingo passado. No domingo passado, no texto do capítulo 1, nós falamos do louvor, quando Pedro inicia a sua carta, bendizendo ao Senhor. Falamos da razão desse louvor. Ele bendiz ao Senhor pela salvação, pela regeneração, né, por ter sido. Ele exorta os irmãos que estavam ali sofrendo perseguições a bendizerem ao Senhor, louvarem ao Senhor, porque eles foram regenerados. Eles foram regenerados e receberam uma herança. A herança a gente recebe do pai, né? O pai deixa a herança para os filhos. Então ele fala assim: vocês receberam uma herança. Ou seja, são filhos de Deus. E como filhos de Deus, têm uma herança garantida. Falamos também que Pedro exorta para que esse louvor ele seja feito, inclusive, na provação, no sofrimento, nas dificuldades, porque nós temos a tendência, às vezes, em só louvar ao Senhor no momento de que está tudo bem. Então ele traz isso, é na provação também, é na dificuldade também, é na luta, né? E ele explica o valor disso, porque quando louvamos ao Senhor, quando enfrentamos provação, quando enfrentamos dificuldade, a nossa fé, ela é comprovada. Nós comprovamos a nossa fé, na dificuldade, nós comprovamos a nossa fé, exatamente
na luta. E ele fala, inclusive, que o motivo, a razão, né, da nossa fé é para que a nossa salvação seja alcançada. Nós falamos até aqui que na cruz, né, ali na cruz, o Senhor, nós fomos libertos do pecado. Então, mas nós estamos agora num processo, né, de afastamento, de fuga do pecado dia a dia. Mas haverá um tempo que na volta do Jesus, nós hoje ainda temos a influência do pecado. Mas pela palavra, pela oração, pela comunhão, né, por observar, por estar firme no caminho do Senhor, nós estamos sendo dia a dia libertos dessa influência do pecado nas nossas vidas. Mas na volta do Senhor, enfim, finalmente, eternamente, nós estaremos livres da presença do pecado, porque ele será lançado no inferno juntamente com o diabo e com seus anjos. Amém? E também falamos de algumas aplicações. Pedro fala para nós não nos amoldarmos à maneira anterior, não voltar às práticas anteriores. A palavra de Deus aí nos ordena a nós sermos santos, a buscarmos a santidade e estabelecer um padrão, e esse padrão é Deus. Ele mostra a santidade de Deus como padrão para que a gente busque a santidade também, e fala também como aplicação para nós praticarmos o amor fraterno, o amor entre irmãos. É interessante que essa carta, a gente vai lendo ela, a gente vê que Pedro, ele traz a doutrina, ele traz o ensino, já traz junto a aplicação. Doutrina, aplicação. Como a gente faz aqui, né, quando faz na lição da cela, por exemplo. E isso é muito importante, amados. Porque não adianta ministrar, ou não adianta receber a ministração, e depois não saber o que faz com aquilo. Né? Tá bom, tudo bem, e aí? Né? E como é que isso é aplicado na minha vida? E Pedro aqui, ele tem esse cuidado, né, de trazer a doutrina, trazer o ensino e trazer a aplicação, de como aplicar isso na nossa vida. E no capítulo 2, ele inicia dizendo, portanto. Esse portanto aqui significa uma junção com o anterior. Quando ele fala portanto, ele inicia portanto, ele está dizendo aqui que esse capítulo 2 está ligado ao capítulo 1. É continuidade. Então eu vejo que aqui, ó, o versículo 2, aliás, já a partir do 23 do versículo anterior, do capítulo anterior, ele inicia a aplicação do que ele tinha ensinado, desde o versículo 1, do capítulo 1. Do capítulo 1, do versículo 1 ao 22, ele traz instruções. Capítulo 1, a partir do versículo 23, 24 e 25, ele inicia como tudo aquilo pode ser ou deve ser aplicado nas nossas vidas. E aí ele continua aqui no capítulo 2, essa aplicação. E é isso que eu queria compartilhar com os irmãos nessa manhã. Ele fala aqui, ó, portanto, livrem-se de toda maldade e de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Se nós voltarmos no versículo 23 do capítulo 1, ele diz assim: vocês foram regenerados não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Pois toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Então, quando ele fala portanto aqui, está dizendo o seguinte: portanto, uma vez que nós fomos regenerados pela palavra do Senhor, então é necessário que agora
a gente se livre de toda a bagagem negativa, ruim do passado. Nós somos regenerados. Nós somos uma nova criatura. Vivemos uma nova vida. E quando diz livrem aqui, está falando se despojar, tirar aquilo que atrapalha. Você imagina você com uma roupa jeans e tomou uma chuva, você não consegue andar, está toda molhada essa jeans, né? Você não vê a hora de chegar em casa e se livrar daquilo, para que você tenha mobilidade. Eu estou fazendo essa comparação aqui para entendimento. É isso que Pedro está dizendo. Livrem-se de tudo que atrapalha nessa caminhada de uma nova vida regenerada. Então nós somos regenerados pela palavra de Deus, em Jesus, amém? Amém, amados? Então nós precisamos nos livrar de tudo aquilo que ainda está em nós, que é do passado. Nós precisamos nos livrar disso. E ele enumera 5 situações aqui. Ele fala de maldade, de engano, de hipocrisia, de inveja, aliás, maldade, engano, hipocrisia, inveja e maledicência. Então é para se livrar da maldade. O que é essa maldade? É maldade que muitas vezes não, nós nascemos em iniquidade, me criou, me gerou a minha mãe, disse Davi. Nós nascemos já com maldade em nossos corações. E nós caminhamos a nossa trajetória de vida com esse coração maldoso. O que é esse coração maldoso, amados? É aquele que retribui ofensa por ofensa. É um coração insensível. Nós vivemos hoje numa era onde as pessoas são insensíveis, não se sensibilizam com nada, não se compadecem com nada. É fruto de um coração maldoso. A maldade se apresenta no nosso coração quando nós suspeitamos de tudo. Nós temos pé atrás com todas as pessoas. Pé atrás com tudo. Isso é resultado de maldade, muitas vezes, que existe em nossos corações. A maldade se apresenta quando agimos com má fé. Tomamos atitudes na nossa vida, com pessoas, com situações, mas por trás daquilo existe uma má fé. Existem motivações duvidosas. E a palavra de Deus está dizendo aqui que nós fomos regenerados e essas coisas não podem existir na nossa vida. Nós precisamos nos livrar. Não é, amado, não é lutar contra essas coisas. É para se livrar, para se despojar, se livrar dela, largar fora. Porque às vezes nós queremos ficar lutando, né, contra a maldade, queremos, e nós somos infelizes nessa luta. Nós temos que nos livrar disso. Mas ele fala também de inveja. Isso aí não precisa falar muito. Sentimento de desejar o que é do outro. Às vezes não desejamos as coisas do outro, amado, mas a inveja muitas vezes se manifesta nas nossas vidas quando nós não nos alegramos com o crescimento do outro. A inveja muitas vezes se manifesta nas nossas vidas quando a gente não se alegra com o sucesso do outro, porque a gente queria que fosse nós. Por que ele, não eu? Então, acho que a inveja é uma coisa que está muito clara para cada um de nós, o que ela é, o que ela representa, e a palavra de Deus está dizendo, livre-se da inveja. Livre-se dela. Abandone ela. E fala também da hipocrisia. E o que é hipocrisia? É viver uma vida de fingimento. Fingir aquilo que não é. Apresentar uma coisa que não vive. Esconder-se, aqui no nosso contexto, esconder-se atrás de uma capa de santidade. Parece santo, parece reto, parece correto. E pessoas assim, normalmente, são aqueles que apontam o dedo e acusam todo mundo.
Normalmente o hipócrita é assim. Ele se projeta no outro. Ele tem um interior sujo, apresenta uma capa de santidade, mas ele acha que a sujeira que ele tem está em todo mundo e aponta o dedo para todo mundo. Então, a palavra de Deus está dizendo aqui: livre-se de toda a hipocrisia, viva uma vida com transparência. Não é uma vida de perfeição, nós somos imperfeitos, amado. Mas a minha imperfeição, ela precisa estar clara para todo mundo. Porque quando ela está clara para todo mundo, eu vou receber inclusive ajuda e apoio para que essa imperfeição seja sanada dia a dia, curada dia a dia. Então, livre-se da hipocrisia e tenha uma vida transparente. Transparente. Eu tenho defeito, eu tenho dificuldade, eu tenho limitações, eu luto contra tudo isso e não vou negar isso para ninguém. Estamos sim buscando a santidade, o padrão de Deus, mas precisa ser uma santidade genuína, verdadeira, não uma santidade baseada em fingimento. E fala da maledicência, da murmuração, amados, do falar mal. A maledicência, amado, é um hábito que destrói. A maledicência é um hábito que a gente, se não tomar cuidado, vira um hábito, uma doença, aonde a gente parece que se satisfaz em falar mal do outro. A gente se sente bem, se realiza em ficar falando mal do outro, falando mal das pessoas. Maldizer, caluniar. Lembre aqui, amado, que Pedro está falando para um grupo de pessoas que estavam perseguidos, dispersos, passando por dificuldades, passando por lutas. E é assim, amado, nas dificuldades e nas lutas, nos momentos de provações, as pessoas têm duas formas de reagir. A primeira, ele pega a dificuldade, ele pega a luta e enfrenta essa dificuldade e luta, buscando no Senhor, na oração, aproximando-se de Deus, na resiliência, ele enfrenta a dificuldade. Mas muitas pessoas, muitas vezes, reagem de outra forma. Ele reage culpando os outros, ele reage apontando o dedo, ele reage se vitimizando, e nessa vitimização, ele passa a ser um murmurador, e nessa vitimização, ele usa a maledicência, ele culpa os outros, e Pedro, aqui a palavra de Deus, através de Pedro, está dizendo o seguinte: nós fomos regenerados pela palavra de Deus. Em Jesus, nós somos nova criatura. Nós nascemos de novo. E, portanto, essas coisas não podem fazer parte das nossas vidas. Nós precisamos nos livrar de todas elas. Mas a palavra continua. Tem até um texto aqui em Colossenses, capítulo 3, versículo 8, que concorda com o que Pedro, em Colossenses é Paulo, que concorda com o que Pedro está dizendo. Mas agora, abandonem todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. No versículo 2, ele dá aqui o caminho, amados, para que isso seja possível. Ele diz assim: como crianças recém-nascidas, desejem de todo coração, desejem de coração o leite espiritual puro. Na outra versão fala o leite espiritual genuíno, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. Amém?
esse provaram que o Senhor é bom, ele se reporta ao Salmo 34, que diz: provai e vede o quanto o Senhor é bom e como é feliz, né, aquele que nele se refugia. Então, Pedro aqui, ele traz esse salmo aqui ao remetente da carta lá, né? Ele diz assim: agora que vocês provaram que o Senhor é bom, na corrigida, diz: se é que vocês já provaram que o Senhor é bom. E a NVI fez até um conserto nisso aqui, porque esse se é dá a impressão de dúvida, né? E no original grego não transparece dúvida. O que ele está dizendo é o seguinte: igreja, já que vocês já provaram que o Senhor é bom, então deseje o leite genuíno, puro, espiritual. Agora que vocês já provaram que o Senhor é bom, livrem-se de tudo aquilo que atrapalha. É isso que Pedro está dizendo. E ele usa essa metáfora do leite, da criança, do recém-nascido. Eu duvido que a Fernanda, ali, ela consiga negociar com a pequena Sofia na hora que ela pede leite. Não tem acordo. Quem teve criança pequena aqui sabe disso. A criança não quer nem saber. Ela não quer nem saber. Ardentemente essa criança deseja o leite ali. É isso que Pedro está dizendo. Igreja, para que você cresça, para que você amadureça, é necessário que, assim como a pequena Sofia ali deseja o leite na hora que a fome chega, que você deseje a palavra de Deus. É ela que nos muda. É ela que nos transforma. É ela que nos limpa. É ela que nos molda. Porque é assim, amado, nós fomos regenerados. Mas essa regeneração não é um ato isolado. É um processo diário nas nossas vidas. Há um ditado evangeliquez aí que diz que, e é uma verdade, que o velho homem não se converte. Ele está sempre pronto a se levantar. Então, por isso, Jesus falou que nós precisávamos orar, mas antes de orar, vai vigiai. Vigiai e orai. Porque o velho homem está sempre pronto a querer se levantar. Então, já que você já provou que o Senhor é bom, agora que nós já provamos que o Senhor é bom, nós precisamos nos livrar de tudo aquilo que atrapalha na nossa caminhada com o Senhor. E amados, amem a palavra de Deus. A comunhão é importante. O culto aqui é extremamente importante. A oração é importante. O jejum é importante. Mas a palavra de Deus, o leite puro, genuíno, alimento genuíno, é ela que transforma as nossas vidas. Perdão, Fernanda. A Sofia, ela não toma leite só no domingo. Ela toma várias vezes no domingo. Ela toma várias vezes na segunda. Ela toma várias vezes na terça-feira. Todos os dias, várias vezes no dia, ela precisa desse leite. É isso que o texto está dizendo, amados. No domingo, na segunda, na terça, na quarta, alimente-se com leite genuíno, puro, alimento espiritual, a palavra de Deus, para que cresça para a salvação. Sabe por que muita gente não cresce, amados? Sabe a razão de crentes imaturos? E crentes imaturos é uma luta. Porque não se alimenta. Não se desenvolve. Porque não se alimenta com o alimento genuíno e puro. Porque às vezes se alimenta com alimento falso.
O alimento aqui é com alimento puro, genuíno. A palavra de Deus. E o 4 diz assim: à medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais a Deus por meio de Jesus Cristo. Mas antes de comentar esse 4 e o 5, a gente pula para o 6, que diz que Jesus, Ele é a pedra viva. A palavra de Deus apresenta Ele como a pedra de esquina. A palavra de Deus apresenta Ele como a pedra fundamental, a pedra angular. É aquela que dá sustentação a uma edificação. Nos tempos remotos, onde se construíam com pedra, escolhia-se a dedo um bloco de pedra excelente, e esse bloco de pedra ele era talhado para iniciar uma construção. E ele era talhado de uma forma que ele formava ali no terreno um ângulo reto, e esse ângulo era que fundamentava toda e sustentava toda a construção a seguir. Definia o andamento da colocação das outras pedras. Nas nossas vidas, amados, Jesus, uma casa está sendo construída, amado. A nossa vida em particular, uma casa, nós vamos falar sobre isso, uma casa está sendo construída, que é a comunidade, e tanto na nossa vida individual, e tanto na vida como comunidade, o fundamento, a pedra angular, a pedra de esquina que dá fundamentação, que dá sustentação, chama-se Senhor Jesus, o nosso Senhor, o nosso amado. É Ele que deve definir, amados, o rumo da igreja. É essa pedra angular, Jesus, que deve definir como deve ser as nossas ações, o nosso comportamento, as nossas atitudes em relação às pessoas, em relação à igreja, em relação aonde nós estivermos. É Jesus. É Jesus que deve definir. É quando eu for tomar uma atitude, é quando eu for ter alguma ação, o meu comportamento, eu pensar se Jesus aprova isso. Porque senão, eu estou construindo, não seguindo esse ângulo da pedra de esquina lançada, que é Jesus. E o texto aqui diz que para aqueles que acreditam nisso, para aqueles que creem nisso, Jesus é a pedra principal. Você crê? Então Jesus, Ele é a pedra principal, Ele é o fundamento, Ele é a linha de medir na sua vida. Mas o texto diz que para aqueles que não creem, a palavra aqui diz que essa pedra, ela foi rejeitada. No 7 diz assim: portanto, para vocês os que creem, essa pedra é preciosa. Mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram, isso está lá em Isaías, amado. Paulo fala desse mesmo texto lá em Romanos. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Pedra de tropeço. A rocha que faz cair. Você que crê, ela é preciosa para você e ela define as nossas vidas. Mas aquele que rejeita essa pedra
que rejeita a direção de Jesus, ela serve como pedra de tropeço. As pessoas rejeitam e, por rejeitarem, acabam tropeçando nessa pedra. Em Romanos 9,33 diz, como está escrito: eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha que faz cair, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Voltando aqui ao 4, diz que à medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Eu não tenho tempo de comentar muito sobre isso, mas aqui Pedro está relacionando com o templo do Velho Testamento, aquele templo que foi construído e que representava ali a presença do Senhor, onde estava a Arca da Aliança. Enfim, agora ele está trazendo isso que um outro templo, uma casa espiritual está sendo construída. Aqui está falando, amado, de vida em comunidade. Aqui fala que, o texto está falando que nós, o 5 está dizendo, vocês também estão sendo utilizados, aproveitados pelo Senhor, requisitados pelo Senhor, para a construção de uma casa espiritual. Então, amado, nós vivemos num tempo onde as pessoas estão rejeitando a vida em comunidade. Há um movimento enorme dizendo que é desnecessário a vida em igreja. A igreja, amado, foi estabelecida por Jesus, e ele disse e afirmou que ele ia edificar a sua igreja e as portas do inferno não irão prevalecer contra ela. São palavras de Jesus, amado. E a igreja, ela é uma vida em comunidade, sim. Não existe igreja no isolamento. É vida em comunidade, é vida em comunhão. É na igreja que o Senhor estabelece o sacerdócio santo para oferecer sacrifícios aceitáveis ao Senhor, obviamente. Todos nós somos sacerdotes e podemos fazê-lo. Mas aqui diz que a igreja é a casa espiritual, repito, fazendo um paralelo com o templo. Então, amados, e aqui eu quero dizer, aqui o texto diz que nós somos pedras vivas. Pedras vivas que se movimentam. E aqui eu quero fazer um parênteses, amados. Nós fizemos um apelo aqui na semana passada. E dentro da mensagem agora aqui, eu quero fazer um apelo. Você que é pedra viva. Nós precisamos de pedra viva aqui que se movimentem. Nós estamos precisando de pedras vivas aqui que se apresentem. Que reconhece, que aceita essa palavra aqui, não é meu convencimento não, amado. É a palavra de Deus. Você tem que ler a palavra de Deus aqui e trazer essa aplicação para si. O texto está dizendo, você tem que falar para você mesmo, o texto está dizendo que eu sou uma pedra viva, e essa pedra viva que eu sou, ela está sendo utilizada na edificação de uma casa espiritual. Eu não sou pedra morta. Você tem que dizer isso para você. E eu quero ser utilizado nessa construção. Então, amados, se apresentem. Nós estamos precisando de pedra viva no diaconato. Nós estamos precisando de pedra viva no ministério infantil. Nós estamos precisando de pedra viva aqui no louvor, para cantar, no instrumento. Nós estamos precisando de pedra viva na intercessão. Nós estamos precisando de pedra viva em todos os ministérios, porque essa casa espiritual ela é construída através de ministérios que o Senhor estabeleceu. Então, pedras vivas, em nome de Jesus, se apresentem.
Eu, particularmente, eu estou com uma expectativa muito grande que o Senhor vai despertar essas pedras vivas aqui no nosso meio, para que essa casa espiritual seja construída de acordo com a vontade de Deus. Amém? Mas o texto fala aqui também, amados, que nós somos uma nova vida. Amém? É o que nós cantamos hoje aqui. Mas não é só cantar, é viver. O 9 diz: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daqueles que o chamou. Você foi chamado do Senhor? O Senhor te chamou? Amém? Então, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, amados, nós somos geração eleita, nós somos sacerdócio real, nós somos nação santa, nós somos povo exclusivo de Deus, e esses aspectos têm suas implicações. Nós somos tudo isso com propósitos que são anunciar as grandezas daqueles que nos chamou. Aqui diz que nós saímos das trevas e fomos transportados para a maravilhosa luz do Senhor. Portanto, nós somos luz. Nós fomos chamados para brilhar na escuridão. São as implicações aqui. E aqui diz que nós não tínhamos sido alcançados. Antes não era nem povo. E agora nós somos povo de Deus. Amém? E aqui diz que nós não tínhamos alcançado nem misericórdia. E agora nós alcançamos a misericórdia. E a palavra de Deus diz que nós devemos ser misericordiosos. Amém? E essa misericórdia, ela não provém de nós. Nós devemos ser misericordiosos com todos, porque nós fomos alcançados pela misericórdia do Senhor, pela misericórdia de Jesus. Mateus 5,16 diz assim: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. 2 Coríntios 8:21 diz: pois estamos tendo o cuidado de fazer o que é correto, não apenas aos olhos do Senhor, mas também aos olhos dos homens. Amados, eu tenho certeza que todos nós aqui, toda a igreja, deseja que essa igreja seja um canal, um instrumento de salvação, de almas, de vidas. Amém? E para isso a igreja foi estabelecida. E para isso nós fomos chamados. E muitas vezes, amado, nós queremos sair por aí. E devemos fazer. Para pegar pessoas e trazer para cá. Mas a pergunta é: que tipo de igreja essas pessoas vão encontrar? Que tipo de comunidade essas pessoas, quando chegarem aqui, vão ver? A igreja de Atos, amados, diz que ela observava isso que Pedro está falando aqui. Estavam juntos, tinham comunhão, na oração, no partir do pão, na doutrina dos apóstolos. Então, todos os elementos da graça de Deus estavam naquela igreja. Havia comunhão, havia oração, havia jejum, havia ceia, havia batismo, porque a palavra de Deus diz que todos os dias o Senhor acrescentava vidas, e as vidas eram acrescentadas à igreja através do batismo. Mas aqui está o segredo, amado. A palavra de Deus lá na igreja de Atos também afirma que a igreja do Senhor, aquela igreja lá, que a gente tanto fala nela, caía na graça do povo. E o Senhor acrescentava
todos os dias aqueles que haveriam de ser salvos. As pessoas olhavam a igreja, amado, e queriam estar lá. As pessoas iam à igreja, conviviam com aqueles irmãos e queriam estar junto. Amado, essa é a visão de igreja que nós temos. Eu aprendi isso aqui, quando eu vim para cá, em 1993. Faz bastante tempo. Que nós queríamos ser uma igreja, aonde as pessoas chegassem aqui e não quisessem ir embora mais. E nós precisamos caminhar assim, amados. Isso. Aliás, essa é uma frase que me marcou. O pastor um dia me disse isso. Essa igreja será conhecida em Taboão da Serra como a igreja do amor. A igreja de pessoas que amam. Amados, isso é um projeto de Deus. É um projeto de Deus. O homem pode falhar, mas Deus é verdadeiro sempre. Deus é verdadeiro sempre. Essa deve ser a marca dessa igreja. Em nome de Jesus. Amém? Estou terminando. Louvor. Pode ser? Vou passar aqui só a aplicação. Amém? Amados, volte para casa hoje pensando nessas duas mensagens, a anterior e a de hoje. A aplicação é isso, amado. É você chegar em casa agora e falar assim: o que eu faço com tudo isso que o pastor falou? E agora, como isso pode ser aplicado na minha vida? E eu, na lição depois do Senhor se der graça, vai ter mais. Mas eu coloquei 3 aplicações para a nossa vida. Primeiro, examine-se. Não é o pastor, não são os pastores, não são seus líderes que irão apontar isso. Mas examine-se a si mesmo e livre-se de tudo aquilo. Verifique isso. O que te impede a sua caminhada? O que está impedindo você de ser uma pedra viva de fato na obra de Deus? O que está impedindo você de frutificar? A palavra de Deus diz que Jesus disse isso, que a árvore ela é conhecida pelos frutos. Jesus disse que não fomos nós que escolhemos a ele escolheu a nós com o objetivo de ir e produzir frutos. Então examine, por que eu não estou frutificando? Por que eu sou pedra viva, mas não correspondo a isso? Não estou sendo utilizado, como o texto diz. O que está atrapalhando? Examine-se e livre-se de tudo aquilo que desagrada a Deus e que nos impede nessa caminhada. Segundo, como pedras vivas, viva de forma intensa a vida da sua comunidade, da igreja na qual o Senhor te plantou. Nós fomos plantados aqui, amados, para frutificar. Então a segunda aplicação é essa: como pedras vivas, viva intensamente a vida na sua comunidade. Se apresente, em nome de Jesus. Terceira, alcance as pessoas através do seu porte de vida, através das suas ações, através do seu comportamento, através das suas atitudes alinhadas com a pedra de esquina, com a pedra angular, eleita, rejeitada pelos homens, mas eleita e preciosa para Deus, eleita e preciosa para a igreja, eleita e preciosa para nós, em nome de Jesus. Que o Senhor aplique essa palavra em nossos corações. Amém? Nós vamos louvar o Senhor. Enquanto o louvor se prepara,
Eu quero orar com você. Essa palavra é para nós que estamos aqui, é para você que está em casa, é para todos aqueles que foram alcançados de alguma forma por essa palavra. Pai querido, em nome de Jesus, ó Deus, nos ajuda, Pai, a identificar em nossas vidas, através de um exame pessoal, de tudo aquilo, Senhor, que representa a bagagem de uma vida degenerada que tínhamos, Pai. Mas agora o Senhor nos regenerou. E, portanto, nós precisamos viver e andar em novidade de vida, Pai. Pai querido, em nome de Jesus, coloca, Senhor, em nossos corações o desejo ardente, a fome pelo alimento genuíno, espiritual, que é a Tua palavra, Senhor. Para que através dela, Senhor, a gente alcance a maturidade, o crescimento através de Jesus para a nossa salvação, Pai. Senhor, alinha, Senhor, o nosso comportamento, Pai, as nossas atitudes, as nossas ações, de acordo, Pai, com o Senhor Jesus, que é a pedra fundamental, a pedra principal que sustenta a vida da igreja e que sustenta as nossas vidas, Senhor. Pai querido, levanta nessa igreja, Pai, ó Deus, as pedras vivas que aqui já estão, Pai, para viver intensamente a vida dessa igreja que o Senhor estabeleceu, Pai. E que a gente cumpra, Senhor, o propósito dessa igreja. A igreja que ama, a igreja que serve, Pai. A igreja que serve. Que ela seja reconhecida assim. Uma igreja que ama o Senhor e a sua palavra acima de tudo. Mas uma igreja que ama uns aos outros mutuamente, Pai. Em nome de Jesus. Que as pessoas venham aqui, Senhor, e queiram ficar. E desejem ficar. E desejem crescerem aqui, amadurecerem aqui, Senhor, e participar dessa igreja em nome de Jesus. Eu sei, a Tua palavra confirma isso. O Teu Espírito confirma isso em nossos corações. Que essa é a Tua vontade e que ela se realize em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar em pé, irmãos?